Eu vou passar a palavra ao economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega. É um prazer. Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar com vocês hoje aqui. A Paula, particularmente. Hoje ela me salvou pela segunda vez. A primeira foi para discutir o que falar aqui, e a segunda porque eu fui perdido, não achava o lugar aqui. Então, acabei achando, né, Paulo? Muito bem. Olha, eu trouxe um papelzinho aqui para não esquecer do que eu vou falar, e a Márcia falou que eu analisaria, vamos dizer, o desafiador cenário econômico. Olha, todos nós sabemos aqui que somos herdeiros do Estado patrimonialista português, que atribui ao Estado um papel amplo, avassalador, na economia e na sociedade. Não apenas para exercer o papel clássico do Estado moderno, de regular atividades que precisam ter a mão do Estado, preservar a concorrência, assegurar a estabilidade macroeconômica, desenvolver ações e normas para aumentar a produtividade, que é a principal fonte de geração de riqueza de um país, para, enfim, dotar o país das condições para aumentar o seu potencial de crescimento do PIB, do emprego, da renda e da riqueza. Mas nós aqui chegamos ao Estado com muito mais coisa do que isso. Nós chegamos ao Estado como capaz de assegurar todas as demandas da sociedade no campo social, econômico, cultural. Eu acho que está chegando a hora de todos nós começarmos a refletir. Essa reflexão já existe, mas cada vez ela deve ser intensificada, que chegou a hora de abandonar essa ideia do Estado provedor, avassalador. Não é a ideia do Estado mínimo, também é o outro lado extremo dessas visões, mas é o Estado que tem um papel, sim, não apenas no desenvolvimento econômico, mas também na área social, especialmente em momentos como esse, que ele tem que amparar os segmentos menos favorecidos da sociedade e assegurar o melhor ambiente possível de geração de emprego e renda, mas é preciso que se deixe ao mercado crescentemente funções que ele sabe fazer melhor do que o Estado, inclusive com o apoio do Estado. Isso significa não apenas uma larga privatização de empresas estatais. A meu ver, não há razão estratégica, econômica, social, cultural para se manter a empresa estatal no Brasil. Elas são entidades de um tempo que já passou, e é melhor que agora elas sejam assumidas pelo setor privado, que pode exercer o seu papel de forma muito mais eficiente e barata. E o Estado pode, sim, atuar no apoio a entidades como as desenvolvidas ou impulsionadas pelo IDES. Há exemplos mundiais de que o Estado tem um papel de apoiar atividades no campo social, no campo filantrópico, no campo da educação, a educação pelo setor privado e assim por diante. E eu acho que, como disse a Paula aqui no início, há sinais animadores de que nós estamos mudando. Não apenas no campo, propriamente dito, do Estado, o apoio à privatização é crescente, o apoio à redução do papel do Estado é crescente, isso implica a necessidade de coordenação política, articulação para vencer as resistências, mas estamos avançando. E estamos avançando também num campo fundamental para a filantropia, que é o da doação. Por exemplo, eu sou um dos voluntários do GRAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer. O GRAAC, a meu ver, é um grande exemplo do quanto avançamos nesse campo. O GRAAC, que comemorou recentemente 20 anos, 25 anos, o GRAAC cura 70%, em média, às vezes 90% das crianças com câncer. E faz isso em grande parte por doações privadas. E não são doações somente de pessoas que podem doar muito, mas pessoas modestas. O GRAAC tem 300 mil doadores. Um terço, pelo menos, doam R$30 por mês, de maneira sistemática. Às vezes falham, mas continuam, ano a ano, contribuindo.
A pesquisa que a Paula citou aqui, que eu examinei com cuidado, com carinho, realmente é mais um indicador dessa realidade. Claro, os números da última pesquisa do 2020 não são tão bons quanto aqueles de 2015, mas aí há uma explicação. Foi feita no pior ano dos efeitos econômicos e sociais da pandemia, né? Eu verifiquei lá, por exemplo, que 66% dos brasileiros realizaram alguma doação. E tinham sido 75% em 2015. Para mim, isso foi uma grande novidade. Eu não achava que você podia ter 150 milhões de pessoas fazendo doações, às vezes mensalmente, não é? 41% dos que doaram o fizeram em dinheiro, 37% doações institucionais, não é? Na área política, isso também está acontecendo. Nós já estamos vendo iniciativas do setor privado para preparar líderes. Uma tarefa que tradicionalmente foi do Estado, foi dos partidos, e não raramente das oligarquias. Nós já estamos vendo o setor privado, o caso da Renova Brasil, doando recursos, doando esforços, realizando tarefas de coordenação, arregimentação, convocação para pessoas talentosas entrarem nesta área, não é? Nós estamos vendo vários exemplos disso aí. A Tabata Amaral, que é produto desse processo, está se revelando uma das grandes promessas do sistema político brasileiro, não é? Que fora dessa área mais velha, né? Velha mesmo, né? Não é só esse embate entre velho e novo, mas a velha do fisiologismo, que ainda está presente muito no Congresso, ela começa a ter algum sopro de renovação, né? Nos Estados Unidos, que é a situação dos sonhos, né? Também a Paula me passou esse número, os americanos doaram, em 2019, 450 bilhões de dólares para atividades como a que a gente está discutindo aqui. Um pouco mais de 2% do PIB. No Brasil, 0,14%. Tinha sido 0,23%, mas acho que foi muito menos no passado, né? O que mostra que existe um campo enorme para avançar. Claro que nós não vamos chegar tão cedo, se é que chegaremos, ao nível de doação americana, porque aí tem questões culturais e econômicas que justificam a proeminência americana no processo de doação, não apenas em cima no mundo inteiro, né? Eles são destaque no mundo inteiro, né? Existem exemplos também a seguir, não apenas nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação soberana que estimula a adotação, que se discute vez por outra no Brasil. Talvez não seja o momento agora, diante da crise fiscal e da crise econômica, de discuti-la, mas é um assunto para estar na agenda, não é? Uma legislação, não é, de doações que sirva de estímulo à doação em vida das fortunas, não é? Como a gente vê nos Estados Unidos, os exemplos não existem em abundância, né? O fundador da Amazon, o Bezos, doou, semana passada, 2 bilhões de dólares de sua fortuna para atividades associadas à defesa do meio ambiente e das iniciativas em prol do carbono zero, né? Existem em países em desenvolvimento exemplos a seguir de ação do Estado. Eu acho que o exemplo mais destacado que eu conheço é o do México. O presidente Salinas, no fim dos anos 80, que lutava para convencer os mexicanos das vantagens da privatização e da concessão de serviços públicos de energia, telecomunicações, transportes, à iniciativa privada, ele bolou um programa chamado Progressa. E esse programa era suprido com recursos da privatização. Então, a cada privatização, uma parcela se destinava a esse programa, ou as atividades por eles financiadas. E o presidente Salinas, e eu assisti isso uma das vezes que eu estava no México, eu era então ministro da Fazenda, e ele nos convidou para uma inauguração de uma obra financiada por esse processo, por esse programa, e ele fez questão de dizer e acentuar inúmeras vezes
que aquele programa estava nascendo porque a privatização estava permitindo. Portanto, além de ganhar com a transferência das empresas estatais para o setor privado, o Estado assegurava, com a parte dos recursos arrecadados, a realização de atividades privadas de assistência social da maior importância para atender, sobretudo, a segmentos menos favorecidos da sociedade mexicana. O Progressa foi substituído pelo programa Oportunidades. Eu vi agora que tem outro nome, mas, enfim, a ideia é a mesma, só que agora, como grande parte das estatais já foi privatizada, o próprio Estado tem dotações orçamentárias para ajudar esse programa, né? Isso pode acontecer também aqui no Brasil, né? Não apenas a privatização, mas as dotações orçamentárias para determinados programas, o uso das emendas parlamentares, não para comprar votos em favor da PEC dos precatórios, mas para direcionar recursos para atividades sociais, culturais, de que a gente está falando aqui, né? Todos sabem também, eu acho que um passo importante foi a criação da lei sobre fundos patrimoniais, né? Essa foi uma excelente iniciativa, muitos fundos já estão surgindo. Eu estou participando como membro de um conselho consultor de uma iniciativa em Joinville, e essa iniciativa está sendo orientada pelo IDES e tem na constituição de um fundo patrimonial o seu principal objetivo neste momento, ou seja, reunir pessoas, ideias para formar um poderoso, um robusto endowment para financiar uma atividade muito importante no campo da cultura, né? Que é um centro de música espetacular que já está praticamente funcionando, não é, Paulo? E tende a se ampliar com as doações que serão feitas ao fundo patrimonial, né? Outro ponto que eu acho que deve se destacar, que os fundos patrimoniais que estão sujeitos à auditoria do setor privado, das grandes empresas de auditoria, está sujeito a avaliações periódicas do seu desempenho para avançar, melhorar, reformular-se, né? Ele tem essas amarras que permitem ampliar consideravelmente a sua eficiência, que não estão presentes, infelizmente, no setor privado. A gente sabe que no Brasil não se introduziu ainda a cultura da avaliação de programas no setor público. Alguns vivem anos e décadas, perdem a função, perdem a finalidade e continuam acontecendo. Porque tem funcionário estável, porque tem dotações que são a ele dirigidas pelo setor público, pelo orçamento e assim por diante, né? Os fundos patrimoniais, além dessas vantagens, não é, de maior vigilância dos processos de acompanhamento e auditoria, eles são um território neutro. Eles são um território neutro, eles não se guiam por objetivos políticos. Eles não são, como o Bolsa Família, utilizados com o objetivo de ganhar eleições, não é? Não obstante, o Bolsa Família ser, a meu ver, o melhor programa social que o Brasil já inventou. Mas os políticos o utilizam de maneira indevida, oportunista, como forma de alavancar suas candidaturas a postos seletivos, né? Eu acho que, só para concluir, eu acho que tem muito a fazer, número 1. Número 2, nós estamos avançando. A cultura da doação está se ampliando e se consolidando no Brasil, não é? Eu acho que é a hora de ampliar isso para engajar o setor público também, através de ideias como o Progressa do México, de destinar parte do processo de privatização para financiar iniciativas no campo social e cultural. E eu não sei se mencionei aqui, o objetivo do presidente Salinas no México, além de amparar essa atividade, era vender a ideia da privatização ao setor privado, tornar palpável para a opinião pública a ideia de que a privatização tem uma vantagem efetiva, porque o povo não se liga muito nesse negócio de eficiência, produtividade, melhor operação do setor privado, mas se liga se você associar uma iniciativa do Estado, como a destinação de recursos de privatização, para uma obra que é de carne e osso, é de tijolo e pedra,
é de tinta, é de telhado, né? Que vê. Né? Eu acho que é um assunto que tem que ser discutido cada vez mais no Brasil. Né? E aqui existiria também esse papel de associar a privatização, a concessão de serviços públicos em área de infraestrutura, a aplicação de parte dos recursos para obras visíveis e fundamentais para reduzir o fosso que ainda nos separa nas diversas classes sociais. Muito obrigado. Eu vou pegar aqui um gancho para falar um pouco do mercado que eu entendo, que eu atuo, que é o mercado financeiro. E toda essa agenda, né, o Maílson falou dos fundos patrimoniais e da importância da diferença que isso pode fazer e do impacto que isso pode trazer e como que a gente tem que pensar nas medidas da avaliação, né, a avaliação dos programas do governo. E a verdade é que a agenda ESG ou ASG, ela veio para ficar, né? Eu, há algum tempo, eu assisti um web seminário que tinha o Luiz Maia, da Brooksfield, e ele fez uma imagem que para mim, foi muito clara. Ele falou, olha, a gente atravessou a ponte e explodiu, não tem mais volta. Né? Então, eu observo isso com muita força no mercado, né, mercado financeiro, todos os agentes, os reguladores, os autorreguladores também, se movimentando para regulamentar toda essa parte do ASG. Né? O que vai ser considerado um fundo que tenha impacto ambiental, que tenha impacto social, que tenha impacto de governança. A Anbima lançou agora, terminou a fase de consulta do regramento para o que vai poder ser chamado de fundo de investimento social. Então, no futuro bem próximo, os fundos de renda fixa e de ações, eles vão ter um sufixo IS, investimento social, e para eles ganharem esse sufixo, eles vão ter que seguir o regramento que vai ser determinado ali pela Anbima. Aliás, teve um aumento explosivo, né, de todos esses fundos. Eram 40 no começo no final de 2020, agora eles mais que dobraram, são mais de 80, em torno de 100, acho que perdemos a conta até. E eles não vão mais poder usar a palavra fundo ESG, fundo ASG, e só vão poder botar o IS se eles realmente seguirem as regras de identificação, mensuração do impacto e reportar e transparência. Né? Então, você vai ter que identificar, você tem que mensurar e você tem que reportar. Você tem que fazer todas essas etapas para você poder chamar. Eu acho que a sociedade, acho que cada vez mais a gente está se educando e a gente está indo por esse caminho de realmente... Os investidores querem ter certeza do que aquilo que eles estão investindo tem o impacto, e qual que é o impacto, e onde é que está indo, e onde está. E a gente está cobrando isso. E isso vai da sociedade como um todo, e é muito bacana ver que, em todos os setores, esse é o caminho que a gente vai seguir. Eu não tenho a menor dúvida que a sopa de letrinha, ESG, ODS, que, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tudo isso veio para ficar definitivamente aqui no nosso mundo. Coisa rápida sobre ESG. Primeiro, eu não tenho dúvida, isso veio para ficar, como você falou. Eu participo de conselho de administração de algumas empresas e em todas elas essa agenda está presente. Inclusive em banco, que eu achava que banco não ia se envolver nisso. Os bancos estão se envolvendo nisso, né? De como eles podem contribuir, não apenas em termos de financiamento, né? Não, mas em termos de contribuição para viagens, quanto de viagens se consome ou se gera, né, de efeito estufa e assim por diante. Outra coisa que me impressiona é a resistência de algumas mentes ultraliberais a esse tipo de ação, né? Tem um colunista
amigo meu que escreve aqui num jornal semanalmente, e ele tem combatido a ideia de ESG, porque ele acha que isso não é tarefa de empresa, né? ESG é coisa de governo. E aí ele é prisioneiro, a meu ver, de uma visão que predominava há 50 anos atrás, sob a liderança de um grande economista americano, Milton Friedman, que dizia o seguinte: o papel de uma empresa é gerar dividendos para os seus acionistas, é gerar lucro. O resto não tem nada a ver com a empresa, apenas vai interferir na sua eficiência, na gestão dos seus negócios e assim por diante. Era a época do foco no shareholder, né? A coisa mudou, isso mudou completamente, particularmente nos últimos 10, 20 anos. E o Fórum de Davos é um exemplo disso. Agora é a ideia do stakeholder, ou seja, a empresa tem que se preocupar não apenas com o seu acionista, mas com o que ocorre ao seu redor, com seus funcionários, com sua comunidade, com seus fornecedores, com seus competidores e com a sociedade como um todo, né? Isso apenas para reforçar o teu ponto de que isso veio para ficar. E as mentes mais ultraliberais vão ter que ceder e começar a se dar conta de que aquilo foi de uma época que já passou. É verdade, é verdade. Enfim, eu trabalho no BID Invest, que é o braço do BID que lida com o setor privado, né? E eu trabalho com o mercado financeiro, com os bancos, são meus clientes. E eles estão todos se mexendo, e relatório de sustentabilidade, quem não tem vai ter que ter até ano que vem, senão está fora do jogo. Não vai conseguir, enfim, emitir, se capitalizar, enfim, é mandatório. No BID, a gente tem a sorte de ter fundos, né, doadores que a gente administra, e aí a gente tem a oportunidade de trabalhar com todos os clientes, aí não só no mercado financeiro, mas no mercado corporativo, na área de energia e infraestrutura também. Aí a gente faz o blended finance, né? Então a gente usa esses recursos para fazer com que os nossos clientes deem um passo além do que eles gostariam, né? Sempre na direção. A gente tem 3 temas transversais mais importantes: a mudança climática, a igualdade de gênero e a diversidade e a digitalização, né? Então esses 3 temas aí são temas que a gente sempre provoca, atua e ajuda os nossos clientes aqui no Brasil e na América Latina como um todo a se desenvolverem e nos darem aquele extra mile, que é o que a gente sempre fala. Ok, passamos para as perguntas. Meu nome é Juliana, trabalho no Matos Filho, muito prazer estar aqui. A gente estava falando de ESG. Tem uma discussão importante que eu vi do ministro, se ele acha que precisa de uma lei. A gente vê muito uma alta regulamentação, a gente vê os órgãos regulatórios puxando a agenda, Bacen, CVM, mas a gente não vê essa discussão no nível de lei mesmo. Então, eu queria saber o que o senhor acha disso, se é que precisa disso. A lei para quê? Para estimular mais a adoção dos princípios ESG. Eu acho que tem que ter, sim. Tem que ser, porque o setor público, em todo o mundo, ele funciona com regras. E são as regras que ditam atitudes, comportamentos, e permitem a avaliação, a auditoria, a fiscalização, previne o uso oportunista dos recursos públicos, tem normas para seguir. Então, tem que ser uma lei. E essa lei, e além do mais, se não houver a lei, o governo não poderá destinar recursos da privatização de forma sistemática a atividades como esta que a gente está discutindo aqui, não é? Por exemplo, privatiza a Petrobras, digamos, vamos chegar a esse ponto qualquer dia desse. Privatiza a Petrobras, bilhões vão para o Tesouro. O Tesouro, ele tem que incluir isso como receita total, e é o Congresso, às vezes sob iniciativa do próprio Executivo, que vai dizer onde aplicar esse dinheiro. A ideia de ter uma lei para permitir o recurso da privatização para essas atividades é que é um carimbo, vamos dizer, correto, né? Porque é ruim vincular recursos de impostos a determinadas atividades, mas isso não é recurso de imposto. Isso é o governo trazendo de volta um volume de recursos que ele investiu. Então, a lei estabeleceria como, quando, em que circunstâncias e protegeria
o administrador público do risco de cometer um crime, de ser acionado pelo Ministério Público. A lei tipificará os casos que mereceriam o apoio do Estado com recurso à privatização e concessões, né? Aliás, é assim em todo mundo. Nós temos que ter uma lei. Por mais que a gente seja contra a presença do Estado, é preciso admitir que ele é fundamental no campo das normas, no campo das instituições, da regra do jogo. Bom dia, eu sou Maria Estela Cardoso, da Associação Santo Agostinho, e a minha pergunta tem um pouco a ver com a da Juliana. No campo político, no campo da Câmara e do Senado, existe alguma preocupação com o incentivo à filantropia, a doações para fundos patrimoniais, as certificações que a gente recebe, porque a gente percebe muitas limitações que acabam desestimulando a filantropia, né? Então, eu queria entender se existe alguma movimentação ou não. Olha, já existem projetos nesse sentido, circulando no Congresso, né? Mas eu diria que essa tem que ser... O Congresso não vai ser contra isso, na minha avaliação. O Congresso brasileiro, até por suas origens ibéricas, digamos assim, Congresso nunca vai ser contra gastar dinheiro. Diferentemente do Congresso brasileiro, diferentemente do Congresso americano, né? O Congresso americano, você tem uma resistência dos parlamentares à expansão do gasto público. Tem a ver com a cultura, as origens deles. Aqui não. Passou no Congresso, eles querem gastar dinheiro, e ele pode identificar o destinatário, eles tendem a aprovar. É mínima a quantidade daqueles que serão contra uma lei nesse sentido. De modo que eu acho que o grande esforço em prol de uma legislação como essa estará em conquistar o poder executivo. Quem vai ser contra esse tipo de atuação é a área econômica, tá? A área econômica gostaria que tivesse um mínimo de amarras, e aí, se eu estivesse no lugar dele, faria o mesmo, né? O mínimo de amarras para a gestão fiscal. E isso leva, às vezes, à perda de sensibilidade para a importância de certas iniciativas. De modo que o foco deve ser o poder executivo, conquistar, sobretudo, a área econômica do governo. Em segundo lugar, convencer parlamentares de que está na cultura deles, está no que eles têm que fazer. E aí sim regimentar o maior número de votos para evitar uma derrota. Mas deixa-me repetir, o executivo tem que ser o foco. Bom dia, ministro. Eu sou Andréa Wolfenbittel, sou consultora associada ao IDES, e a minha dúvida é a seguinte: qual é exatamente o papel que o senhor vê do Estado para incentivo à filantropia? E se o senhor tivesse que propor alguma coisa para esse governo, o que o senhor acharia que teria mais chance de ser aprovado ou aceito em termos de incentivo à filantropia? Olha, hoje, eu diria que é muito difícil, isso a gente tem que reconhecer, é muito difícil obter a adesão do Estado à destinação de recursos para atividades tão nobres quanto essa da filantropia. Isso se explica pela crise fiscal. Nós temos uma crise fiscal sem precedentes no país. Esta é a maior crise fiscal da história, pelo menos da Segunda Guerra Mundial para cá. Antes nem existia esse problema, tá certo? Porque o Estado era muito pequeno. Essa é a maior crise, porque nós chegamos a um limite que não pode ser ultrapassado sem grandes danos. Ou seja, por força da Constituição de 88, que pretendeu resolver os problemas de desigualdade no Brasil gastando dinheiro público, né? Nada contra, mas tem limites, nós iniciamos uma trajetória suicida de crescimento sistemático dos gastos públicos. Os gastos públicos cresciam, em média, da Constituição de 88 para cá, 6% ao ano acima da inflação. E isso significava, como a economia não crescia tanto, a arrecadação também não, um endividamento crescente. Em algum momento isso ia dar errado, né? O governo perderia a sua capacidade de conquistar apoio para o endividamento, haveria um colapso das expectativas de confiança, e aí no governo Temer adotou-se a medida heróica, digamos assim, grave, agora tem que parar. Agora tem que parar. E vamos parar desse modo, que é o teto de gasto, né? E a percepção na época, ou análise, eu participei de muitas dessas discussões, é de que esse freio, chamamos de arrumação, induziria a sociedade a repensar
o gasto público, a repensar prioridades, a apoiar iniciativas para reduzir a rigidez do gasto público. Esse é outro problema. 95% das despesas primárias do governo federal tem destinação obrigatória. Ele fica com 5% para financiar a infraestrutura, a máquina pública, a ciência, a tecnologia, apoiar a iniciativa no campo da filantropia. Portanto, fica numa situação absolutamente insustentável, né? E isso essas expectativas não se confirmaram. A rigidez até piorou. Portanto, nós estamos caminhando para um momento muito grave em que vamos ter que ter uma definição também muito séria do que fazer para manter o Brasil com a chance de um dia ser um país rico, né? Eu diria que nesse ambiente, né, que está sendo piorado por iniciativas oportunistas, sem sentido, como essa PEC dos precatórios, as pedaladas para mudar o cálculo, para poder gastar mais, gastar não apenas com os pobres, que nesse caso for apenas um motivo, a gente está vendo agora, para poder gastar com mais funcionário, com mais fundo eleitoral e assim por diante, né? Eu diria o momento não é mais apropriado para discussão. Desculpa, para obter uma adesão do governo a isso, mas é apropriado para discutir, para fazer seminários, né? E eu diria que, respondendo especificamente a sua pergunta, eu diria que hoje a principal medida para fazer o Estado apoiar a filantropia no Brasil é destinar uma parte da privatização, dos recursos da privatização e das concessões, porque não há espaço no orçamento para dotações em apoio a essa atividade. Vocês estão vendo, falta dinheiro para a ciência, falta dinheiro para a tecnologia, né? Falta dinheiro para certos programas sociais. Em resumo, de continuar discutindo essa ideia, fazer artigos, levantá-la em seminários e se preparar para discuti-la de modo mais adequado em momento oportuno. Bom dia, meu nome é Marcos Kício, eu sou fundador do ITS e tive o privilégio de ter minha educação na filantropia americana, onde eu aprendi algumas coisas que me levam a imaginar que a formação da sociedade brasileira, em alguns momentos, também serve, como o senhor bem apontou, para a gente ter uma diferenciação grande com a realidade americana. E eu coloco aqui algumas coisas que eu vi e aprendi fazendo filantropia nos Estados Unidos, que existe uma definição muito clara lá, que é de interesse público. E o interesse público pode ser do Estado e pode ser da sociedade. E aprendi outra coisa, que você pode ter políticas públicas de governo e políticas públicas da sociedade, que é muitas vezes colocada como comportamento da sociedade, como é que a sociedade se comporta frente a algumas questões. E todo esse aumento ao longo da história do papel que a filantropia joga na sociedade americana foi sendo consolidado ao longo do tempo. Como o senhor bem colocou, nós temos uma história de um Estado patrimonialista. E o Estado patrimonialista, ele sobrevive levando recursos da sociedade. Ao levar recursos da sociedade, esse patrimônio passa a ser objeto de interesses não republicanos. Passa a ser uma questão de entender o mundo da corrupção. Então, quando a gente olha as barreiras, eu, por ter feito um esforço junto ao Senado, junto a alguns deputados, sobre algumas questões de interesse, e uma delas foi sobre o dinheiro de privatização que poderia ser utilizado no social, eu percebi que não há esse interesse, porque o interesse é crescer o patrimônio do Estado, porque cresce a chance de corrupção. Eu vejo com muita dificuldade isso, e eu estou há muitos anos nesse campo, e percebo que não é uma coisa fácil de vencer. Eu não estou no grupo dos otimistas com relação a esse particular problema que eu estou levantando. E eu acho que a nossa sociedade ainda está impedida, por alguma razão, inclusive os empresários, impedidos de ter uma visão um pouco mais livre. Eu não estou falando liberal, estou falando uma visão mais livre para entender o papel da sociedade para que o mundo nosso pudesse ser melhor. Então, eu queria uma observação sua com relação a esse papel patrimonialista que foi colocado, a gana de arrecadar impostos cada vez maiores,
um Estado que cada vez é mais presente em qualquer ramo de atividade e a capacidade que tem a sociedade para poder reagir a isso. E aqui, quando eu chamo reação, é uma reação de colocar outra vez o papel do cidadão sendo o portador de suas vontades e, através de um processo político, fazer com que essa vontade possa ser executada. Então, eu queria um pouco a sua vivência dentro do Estado brasileiro, a sua vivência ao estudar a situação, a sua vivência com o papel privado hoje. Como é que você vê essa relação entre o que eu vou chamar aqui os capitões da indústria com os indivíduos que lideram o processo político corrupto que nós temos hoje no Brasil e que ficou muito claro nas últimas observações aí que nós tivemos sobre o mensalão, e como é que a gente vê isso daqui, o povo brasileiro, quer dizer, as organizações da sociedade civil participando dessa interação que deveria ser uma interação que desse uma soma positiva e não a soma negativa que nós estamos tendo hoje, que foi muito projetada por causa da epidemia que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, bom, primeira diferença, o senhor tem experiência muito maior do que eu, entre a cultura americana no campo da doação e a brasileira, né? A resistência às empresas de doarem. Né? Você sabe isso mais do que eu, mas o americano que veio no Mayflower para colonizar a América, ele veio primeiro com a família e depois com a religião protestante calvinista. Né? Os pioneiros americanos, os puritanos americanos, né? Eles discutiam já naquela época a ideia de se deve ganhar dinheiro ou não, se deve ter lucro ou não. E eles venceram a discussão na conclusão de que ganhar dinheiro serve a Deus, desde que você seja o gerador do dinheiro que você ganhou. Dinheiro de herança não é a mesma coisa que dinheiro que você faz empreendendo, assumindo riscos. E uma coisa também muito interessante que eu aprendi, do que eu já li sobre a sociedade americana, é a ideia de que ficar rico não é pecado, mas morrer rico é, certo? Então, a ideia de que você tem que fazer um esforço de doar ainda em vida. No Brasil, aqui não digo uma correção, um reparo, um esclarecimento. Existe a percepção de que o Poder Executivo, ele está sempre preocupado em aumentar gastos e portanto, buscar tributos para financiar. Essa não é a realidade de fato. No duro, isso vem do Congresso. Isso vem da Constituição de 88. Foi a Constituição de 88 e governos que aumentaram salário mínimo acima do que seria suportável pela economia, que fizeram, por exemplo, os gastos previdenciários, que representavam 4% do PIB em 1987, o ano anterior da Constituição, hoje representam 14%. Então, 10 pontos de percentagem de crescimento do gasto público brasileiro tem a ver com previdência e pensões. Isso foi iniciativa, basicamente, do Congresso. No Poder Executivo, particularmente na área econômica, o esforço tem sido de encontrar maneiras de financiar essa expansão determinada pelo Congresso de gastos públicos, que não seja pelo endividamento ou pela inflação, mas sim pelo aumento de tributo. Esse aumento gera ineficiências, conspiram contra os ganhos de produtividade, mas eles são a alternativa menos ruim. Quanto aos empresários, eu acho que aos poucos também está criando-se a cultura de que empresas têm, sim, um papel fundamental no financiamento da filantropia, das atividades sociais. Não é? Eu observava muito, quando eu saí do governo para vir aqui para São Paulo, que o empresário, ele doava 10 milhões de dólares, digamos assim, para uma campanha, mas resistia a contribuir com 100 mil reais, não é, para uma atividade filantrópica, uma atividade social. Não é? Eu trabalhei durante um tempo num banco em Londres, e uma coisa que me chamou a atenção é que era um banco pequeno, um banco de consórcio de apenas 45 pessoas, e por isso todo mundo discutia o orçamento. E todo ano tinha no orçamento uma dotação para charities. Estava lá no orçamento, todo ano, eu me lembro, a gente destinava 30 milhões de dólares para atividades
de filantropia, de instituições de caridade. Você não encontrará no Brasil uma dotação semelhante. Não é? É muito mais a iniciativa do sócio, de botar do seu dinheiro, ele envolve muito pouco a empresa. Mas eu acho que isso também está mudando. E como isso muda? Isso muda, primeiro, a democracia favorece isso, porque você discute, diverge, converge. Né? Segundo lugar, eu acho que o governo tem um papel educativo, por exemplo, uma campanha sistemática para mostrar que a época das estatais já passou, porque cultura se muda, hábitos se mudam pelo convencimento, pelo exemplo, pela informação confiável. Né? Então, esse é um trabalho sistemático, não vai ser da noite para o dia, eu concordo inteiramente com a sua análise, não vai ser da noite para o dia, mas ela pode acontecer se todos se unirem em seminários, em eventos como esse, em atuação de alguns parlamentares que têm a cabeça mais aberta, o exemplo que é dado por empresas que doam, e doam sistematicamente. Não é? Eu acho que a gente pode, sim, mudar essa cultura. E, nesse sentido, não há dúvida, o Poder Executivo, o Presidente da República, na sociedade brasileira, tem papel fundamental nesse sentido. Ele é o coordenador do jogo político e das ações em favor do país, do seu desenvolvimento. Infelizmente, nós não estamos no momento mais apropriado para exigir isso de um presidente da República. Eu nem sei se ele entende o que é isso. Tá certo? Então, é um trabalho de formiguinha, que leva tempo, mas pode gerar resultado. É bom lembrar que esse trabalho que resultou na formação da cultura americana, ela antecede muito a própria Revolução Gloriosa Americana, de 1688, que é o marco inicial do processo de democratização britânico e das suas colônias nas Américas e na Oceania. Não é? Então, foi um trabalho longo, sistemático, de fazer, por exemplo, o lucro não é pecado. No Brasil ainda é pecado o lucro. Né? O lucro não é pecado, é um trabalho que foi feito por um homem genial, um iluminista fantástico chamado Adam Smith, que explicou qual é o papel do lucro numa sociedade livre, democrática e de mercado. É um trabalho de convencimento sistemático, incansável nesse sentido. Eu ouvi e eu entendo como uma mensagem de otimismo, dizer que a gente tem que persistir, que a gente tem que insistir, que eu acho que esse encontro aqui é uma prova disso e que a gente tem que ter esperança, apesar do que a gente enfrenta no nosso campo político, que a sociedade tem que se unir, tem que insistir. Você tem alguma consideração final? Muito otimismo? Gente, uma esperança, uma palavra de esperança? Não, eu ando meio pessimista esses dias, mas é com a economia, tá certo? Não sou pessimista com o Brasil. O Brasil tem um enorme potencial a ser posto a serviço do seu desenvolvimento. O Brasil está passando por uma consolidação de instituições que são fundamentais para o processo de enriquecimento de um país. É a primeira vez na nossa história que nós temos instituições muito sólidas, não apenas na construção dos freios e contrapesos da democracia. Nós estamos há 33 anos de democracia, é o maior período de democracia da nossa história, e a democracia brasileira tem resistido aos ataques às instituições, não corremos nenhum risco de retrocesso nesse campo. Nós temos coisas fundamentais para o nosso futuro, por exemplo, um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulado, bem capitalizado. E sistema financeiro, a gente sabe, desde a Revolução Industrial, é fundamental para a prosperidade de um país. E agora, o agigantamento, digamos assim, do mercado de capitais, não é? Que é a fonte de financiamento por excelência de longo prazo. Já deixou de ser o BNDES, o Estado, aquele que supra o setor privado para investimentos de longo prazo. Temos uma imprensa livre, como disse os economistas outro dia, competitiva e agressiva. A qualidade da imprensa brasileira e sua imprensa no sentido amplo de mídia e sua independência não tem paralelo na América Latina. Talvez o Chile rivalize um pouco conosco, mas nós temos isso. Nós temos as bases, digamos assim, do que fazer. E temos empresas campeãs, agronegócio campeão. Eu vi outro dia, nós estamos com 23 unicórnios, que são empresas que conseguem valer $1 bilhão no Brasil. Ninguém na América Latina tem tanto unicórnio, né? Prova
que, apesar do ambiente hostil que temos contra o empreendedor privado, existem aqueles que, mesmo assim, são capazes de inovar, investir, criar e se firmar como fontes de geração de renda, emprego e salário. Muitas empresas brasileiras se tornando multinacionais, essa é uma realidade também do presente, né? E tudo isso diz o seguinte: o Brasil tem as ferramentas, as condições, as estruturas para vencer esse período difícil, porque passa. E se você pensar assim, você tem que ser otimista também, que nós vamos evoluir no campo da filantropia, sem dúvida alguma.